Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui novamente ao QLC Play. E no vídeo de hoje eu tenho um questionamento que eu quero que você pense, que você analise e me responda o seguinte: quando infringimos as leis dos homens, infringimos a lei de Deus? E o contrário, quando infringimos a lei de Deus, infringimos as leis dos homens? Fique ligado que eu vou responder isso aqui para você depois da vinheta. Bem, É, uma, uma coisa é o seguinte: primeiro a gente tem que entender quais são as leis dos homens, né? Então, é o que está dito na nossa Constituição que a gente vive aqui no Brasil, e cada país tem a sua lei, tem a sua forma de falar, tem a sua legislação, tem a sua punição, etc. Geralmente, quando a gente infringe a lei do homem, a gente vai infringir a lei de Deus, na maioria dos casos. Por quê? Porque nós somos uma sociedade constituída basicamente numa cultura religiosa que vem de muito lá para trás, veio um pouco da época da Grécia, romana, etc., mas ela fundamentalmente ela foi criada e ancorada na religião judaica ou nas mensagens que Moisés deixou no Antigo Testamento, que são os 10 mandamentos. Então, basicamente, as leis dos homens estão baseadas nisso, que é não matarás, não roubarás e por aí vai. Então, e aí a gente foi criando outras leis. Então, basicamente, quando a gente rouba, quando a gente mata, quando a gente faz corrupção, quando a gente briga, quando a gente trata mal as pessoas, quando a gente é racista, né, preconceituoso, seja de qualquer forma, a gente está infringindo uma lei do país que ela está ancorada na lei de Moisés lá atrás, e ela foi sendo adaptada a cada cultura. Então, quando a gente infringe isso, é óbvio que a gente está infringindo a lei de Deus. Porém, existem exceções. Por exemplo, eu não tenho dinheiro, eu não paguei a conta de luz. Aí vem a companhia de luz, vai lá e corta a minha luz, eu entro em dívida e eu vou sendo cobrado disso. Se eu não pagar, essa dívida vai aumentando, eu posso ser condenado, eu posso ser preso, eu posso perder algum bem para pagar a dívida e por aí vai. Nesse caso, eu infringi a lei de Deus? Óbvio que não. Eu não paguei, ou porque eu esquecia, porque eu não tinha dinheiro, porque eu estava desempregado e por aí vai. Então, tem situações que são assim, que é apenas uma lei do homem, uma lei comercial que ele determinou, e não cabe aqui eu julgar se isso é bom ou se é ruim. É isso e ponto final. E você vai ter isso em todos os países. É, Geralmente o país latino ele é mais brando nesse tipo de coisa, e os países saxões são mais pesados nisso, eles não aceitam que você não pague a sua conta. Tanto é que em vários países da Europa você não paga a conta de luz depois que usa, você paga antes, senão você não tem. E aí a gente tem problema de moradia e por aí vai. Só que quando a gente infringe a lei de Deus, a gente vai infringir a lei do homem? Sim, mas o problema não está aí. O problema é que a lei de Deus está acima da lei dos homens. Então, quando a gente infringe uma lei divina, a gente, às vezes, na ignorância, nem sabe por que a gente fez isso, o que aconteceu, por que a gente infringiu. Aí a gente tem esse tipo de, de, de condição, a gente não sabe direito, beleza, mas no momento que você toma conhecimento, no momento que você está aqui nesse canal, que você se inscreveu, que você ativou o sininho, que você compartilhou, você precisa colocar em ação. E se você não coloca em ação, se você não faz o que tem que fazer, você, ou seja, continua naquela teimosia de que eu sou mais eu não quero saber, e eu vou fazer maledicência, eu vou puxar o tapete do outro, eu quero manter meu emprego, eu vou agredir as pessoas, eu vou agredir as pessoas moralmente e de diversas formas, eu tenho um monte de preconceito e por aí vai.
Quando a gente tem consciência disso, é óbvio que para aqueles que sabem mais, maior será o peso da cobrança. Para aqueles que estavam na ignorância, menor vai ser o peso, mas a partir desse momento ele passa a saber. Então é simples assim. É muito mais simples do que a gente imagina. É só seguir os princípios divinos, é só seguir tudo que a gente precisa fazer. Jesus exemplificou, é só a gente ter ética, ter moral, tratar bem ao próximo, amar os outros como a si mesmo e a Deus acima de tudo. Foi que Jesus falou e trouxe, mas eu sei que é difícil, só que esse amar não é o amar da família. Esse amar é você compreender, é você ter compaixão, você ter solidariedade, é você ajudar a pessoa sem cobrar, sem questionar. Ela está precisando de ajuda, você pode ajudar, vai lá e ajuda de coração, amor. Isso que falta muito na gente, na humanidade. Então, quando a gente infringe essas leis, é óbvio que a gente está infringindo a lei de Deus e é óbvio que algumas delas a gente vai infringir a lei do homem, que, como eu disse anteriormente, está baseado na lei de Moisés. Porém, o que você precisa entender é que a gente não consegue fazer isso tudo da noite para o dia. A gente ainda é muito imperfeito. Quem nunca xingou o outro quando toma uma fechada? Quem nunca, quando entra numa discussão, depois se sente mal porque perdeu a cabeça, xingou, falou mais do que deveria? Quem nunca, quando está no ônibus lá apertado, vem outro, pisa no teu pé, tu não xinga, empurra, manda a pessoa para aquele lugar? Quem nunca, quando pega o motorista de mau humor que fica dando tranco no carro, no ônibus lá, não reclama dele? E a mesma coisa no trem, a mesma coisa no metrô, a mesma coisa na rua. Então é muito, muito difícil a gente viver isso na amplitude, a sancionar espiritualmente. Então o que acontece? Deus, já sabendo disso, na lei dele diz o seguinte: se você comete erro, não tem problema, eu te perdoo sempre, porque eu sou seu pai, eu te amo. Mas você vai ter que reparar e corrigir. Então no momento que você entende o que você fez de errado, você se arrepende, você automaticamente pede para reparar. E como é que você repara isso? Você vem para a matéria, você reencarna. Percebe? Então, as reencarnações sucessivas vão fazendo com que você consiga ir pagando todas as suas notinhas promissórias, que você chega aqui, o baú está cheio, então de preferência não aumente o teu baú com notas promissórias, e você vai pagando e vai resgatando. Então, não tem problema que você infringiu uma lei divina. Não se penalize por conta disso, não fique em depressão por conta disso, em desespero. Entenda, estuda, amplie, expanda a sua consciência e siga em frente. Vamos sempre seguir em frente, vai em frente, vai em frente. Só que agora não comete mais esse erro porque você já sabe. Então procura parar, respirar, conta até 10 e não cometa o erro novamente. É isso que a gente precisa fazer, é assim que tem que ser. Porque se não for assim, a gente não vai conseguir sair do lugar e a gente precisa evoluir sempre. E falando nisso, o nosso planeta está virando um planeta saindo de provas e expiações e entrando num planeta de regeneração, que eu digo que é provas e regeneração, porque a gente tem muita conta para pagar. Só que aquelas pessoas que infringiram leis de Deus e ainda cometem um erro e não aceitam mudar, que elas estão naquela vibração da sombra bem pesada, ela não vai poder continuar a jornada dela aqui. Ela repetiu de ano demais, não tem mais condição. A gente chegou a um ponto que não adianta mais eu conviver com o mal para entender que é o bem evoluir. Já está começando a fazer mal para quem precisa evoluir. Por isso que o planeta está subindo, ascensionando a sua vibração, e as pessoas que não acompanhar isso, elas não vão conseguir ficar aqui, vai doer, vai fazer mal. Então ela é levada por naves, que já está acontecendo há bastante tempo, isso já está acontecendo aí há uns 10, 15 anos, e cada vez está fazendo mais. Eu estou levando essas pessoas para um outro orbe, assim Jesus falou, na casa do meu pai tem muitas moradas, estou levando você para outro orbe, para quê? Para que você, lá, ao reencarnar,
continua a tua jornada, a tua inteligência, o teu intelecto, o teu conhecimento está dentro do teu espírito. Tem o véu do esquecimento, é claro, por vários motivos, a gente já falou aqui em outros vídeos, é só você maratonar aqui que você vai ouvir, mas eu tenho o véu do esquecimento e a vida vai seguindo e não tem jeito, nós vamos sempre andando para frente, evoluindo. Uns mais rápidos, outros mais lentamente, estaciona um tempo, depois vai de novo. E assim vai ser sempre. Então, se você infringiu a lei do homem, e essa lei é só do homem, não é lei de Deus, ok, vida que segue, a gente tem que seguir em frente, dar um jeito aí de resolver e vamos embora. Agora, se você infringiu a lei do homem e infringe a lei de Deus também, uma coisa mais grave, alguma coisa assim, você vai pagar a lei do homem, mas lembre-se que se você não entender o erro que você fez, não se arrepender, quando você desencarnar, chegar do lado de lá, a coisa não vai ficar muito boa para você. Então, siga sempre os princípios divinos, siga sempre tudo que você precisa fazer de bom e de ético. Se te fizerem uma proposta, essa proposta é estranha, para roubar, para botar um dinheiro, para ter a facilidade material, é uma armadilha. Você está infringindo a lei do homem, principalmente infringindo a lei de Deus. E aí a conta vai vir cedo ou tarde, e aí você não pode reclamar da tua vida, tá? E lembre-se que você é o exemplo para os teus filhos, né? Então, cuidado com as mentiras, cuidado com o que você fala. Então, assim, filho, avisa que eu não estou. Ora, ele vai questionar, você está aqui, está mentindo? Uma hora ele vai mentir para você e você fala, não minta para mim. Percebe? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, é muito complicado. Assim, é fácil, mas ao mesmo tempo é complexo, é difícil, porque o nosso instinto leva a gente a fazer coisas erradas, porque a gente vive num ambiente pesado e tudo isso influencia a gente. Fechado? Combinado? Então, se você quiser comentar, falar alguma coisa, de novo, bota aqui nos comentários, me manda por e-mail, compartilha conosco. Eu tenho um grupo lá no WhatsApp que você pode escrever, pode falar. Eu acho que é bem legal a gente participar e trocar essas informações, tá legal? Antes de encerrar, vou aqui deixar a mensagem aí do grupo Anjo Azul, que eles estão precisando de muita ajuda, principalmente essa época agora começa a vir muita criança para o tratamento e vem com a família e eles apoiam, eles ajudam. Saca só, dá uma olhada, se puder contribuir de coração, né? A gente agradece, ter compaixão, ter empatia, amar o próximo. Isso é o amar ao próximo que Jesus falou, tá bom? Fique com Deus, fique em paz, até o próximo vídeo. Tchau. Todos os dias, dezenas de crianças deixam suas casas, suas cidades e suas rotinas para enfrentar algo que nenhuma criança deveria enfrentar, o câncer. Em meio a esse momento difícil, um anjo aparece no caminho dessas famílias, o Grupo Anjo Azul. Somos uma casa de apoio que acolhe crianças de todo o Brasil em tratamento de saúde, especialmente o câncer. Nosso trabalho começou com o desejo de fazer a diferença e hoje somos uma rede de solidariedade que oferece mais que hospedagem. Oferecemos amor, cuidado e dignidade. Nossa casa funciona 100% por meio de doações. Acolhemos hoje 14 famílias oferecendo hospedagem, alimentação, transporte para hospitais, apoio psicológico e, acima de tudo, um lar temporário onde as crianças e suas famílias se sentem seguras e amparadas. Cada detalhe é pensado com carinho, desde os quartos até os brinquedos, as refeições, os voluntários e o acolhimento diário. Tudo o que fazemos é possível graças à solidariedade de cada um que nos ajuda a transformar vidas. Na Casa Anjo Azul, a esperança ganha vida. Com você ao nosso lado, podemos continuar transformando medo em coragem e solidão em amor. Junte-se a nós e venha fazer parte dessa corrente. Juntos somos mais fortes.